Nós estamos vendo, né, os princípios de Deus contidos nos 10 mandamentos. Semana passada a gente viu as leis espirituais que contém nos 10 mandamentos. A gente viu a lei do cuidado e ficamos nessas leis só, né? Não conseguimos ir para frente. Então nós vamos terminar esse estudo. O texto base então é Êxodo 20. Então lembrando que Deus, ele estabeleceu várias leis civis, moral, que é os 10 testamentos, e as leis cerimoniais. Tem cerca de 613 leis que Deus deu lá no Antigo Testamento. As leis civis que tem no Antigo Testamento era porque estava se implantando uma nação. Então essa nação precisava ter leis civis. Seria a constituição da nação de Israel, a maneira que, como nação, eles deviam se portar. Então, as leis civis do Antigo Testamento foi para a formação do povo de Israel. As leis cerimoniais, todas aquelas leis que tinham para fazer holocaustos, leis sacerdotais e tudo aquilo que a gente conhece, né, de aparatos, também são leis que se acabaram em Jesus. Elas vieram essas leis até Jesus e acabaram. Agora, a lei moral, que é os 10 testamentos, que é a maneira com que a pessoa deve se portar, essas então são leis permanentes de Deus. Elas vão continuar até Jesus voltar. E essas leis aqui dos 10 testamentos, elas foram confirmadas por Jesus. Então, elas foram confirmadas. Irmãos, a importância, como eu falei sábado passado, os 10 mandamentos, as tábuas das leis, elas foram postas dentro da arca, onde vinha a presença de Deus. Quer dizer, onde Deus habita tem que haver leis morais. Se Deus habita em nós, nós precisamos ter essas leis na nossa vida. Nós precisamos nos portar nos padrões de Deus. Essas leis são para nós, para os cristãos. Não podemos exigir que as pessoas de fora cumpram essas leis. Mas nós, cristãos, nós precisamos cumprir essas leis. Então, nós vimos as leis espirituais, nós vimos a lei do cuidado, do descanso. Então, versículo 12. Agora começa as leis de caráter ou leis pessoais, que é da pessoa. E ele começa assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma lei de caráter, honrar pai e mãe. É uma lei de caráter ou é uma lei pessoal. Eu preciso. Honrar é mais do que cuidar, é mais do que estar presente na vida. Honrar é realmente, a gente precisa ter gratidão, irmãos, pelos nossos pais, pelas nossas raízes, da onde a gente saiu. Claro, às vezes eu não tive a vida que eu queria ter, mas foi o melhor que os nossos pais puderam dar. Não foi aquilo que eu queria, mas foi o melhor que eles puderam nos dar. E nós precisamos entender, valorizar nossa família, valorizar nossos pais, valorizar aquilo que eles fizeram por nós. O honrar faz com que a gente tenha gratidão, ser grato. Quando a gente é grato, a gente procura então cuidar daquela pessoa e tudo aquilo que envolve o cuidado. Antigamente, como não havia aposentadoria, né, para os velhinhos, não tinha previdência social. E o que era aposentadoria? Eram os filhos que cuidavam dos pais. Os pais, eles ficavam velhos, então toda a obrigação do cuidado era dos filhos. Então os filhos eram responsáveis pela velhice dos pais. Então, o cuidado, né? Então, Deus manda essa lei porque quando você aplica uma lei de honrar pai e mãe, você jamais vai tratar ele mal, mesmo na sua velhice. Você vai cuidar, você não vai jogar ele num asilo, você não vai deixar ele sozinho, você vai cuidar. Então, Deus se preocupou com a nossa velhice. Como que vai ser? Porque o velho, os anos vão passando e vai tendo dependência. Nós vamos perdendo vigor. E Deus sabe disso. Ele nos criou, ele colocou uma lei moral, quer dizer, eu devo honrar pai e mãe.
E eu vou honrar pai e mãe até que eles partam para a eternidade. Então eu vou cuidar, eu vou ter prazer em estar com eles. E isso precisa estar em nós. Todo mês, né, os jovens vão ali no asilo. Quantos velhinhos que foram abandonados pela família ali? Abandonados, deixados lá. Ninguém vai saber como estão. Por quê? Porque não tem a lei, o princípio de Deus na vida deles, que é honrar pai e mãe. Então, vocês veem como faz falta a lei moral de Deus na nossa vida? Como faz falta, né? Quanto traz de sofrimento quando nós não aplicamos os princípios de Deus. Honrar pai e mãe é uma lei de caráter. Pessoas de caráter, pessoas têm realmente, elas honram pai e mãe, cuidam. Depois no versículo 13 vem, não matarás. O não matar é saber que Deus é o Senhor da vida e não cabe a nós poder de tirá-la. Deus nos 10 mandamentos deixou claro, Ele é Senhor da vida e ninguém tem o direito de matar. Não mate. Lei de caráter, você não pode matar o outro, você tem que preservar a vida do seu próximo. Quando nós usurpamos esse poder de Deus sobre a vida, nós nos assemelhamos a Lúcifer, né? Nós nos rebelamos contra Deus. Quando nós matamos alguém, nós nos rebelamos contra o próprio Deus, porque Ele é o Senhor da vida. Então, nós nos colocamos no lugar de Deus. E foi isso que fez Lúcifer ser tirado do céu. O querer ser Deus. O querer de estar no lugar de Deus. Então, quando eu tiro a vida de alguém, eu estou querendo me colocar no lugar de Deus. Ele é o Senhor da vida. Não matarás. Não tire o lugar de Deus. Não adulterarás. Quer dizer, manter a palavra com o cônjuge. Quando nós nos casamos, nós dizemos, nós pronunciamos fidelidade diante de Deus e diante das pessoas. Se há adultério, eu estou quebrando a palavra minha. É lei de caráter. Eu preciso ter caráter. Eu casei, eu dei a minha palavra que eu iria até que a morte nos separe. Então, eu preciso honrar a minha palavra. O não adulterar leva a algo muito profundo, entendeu? Além de quebrar a aliança que você tem com uma outra pessoa, você quebra a tua palavra, a tua honra. Você empenhou sua honra no casamento. E se você cometer adultério, você está quebrando este princípio de Deus. Não adulterarás. Quer dizer, cumpra com a sua palavra. Você deu a palavra para alguém, cumpra ela. Por isso que a gente brinca mesmo, né? Casou? Pensa antes, né? Jovens que não casaram, pensem antes, porque depois eu brinquei, os jovens não estavam aqui no estudo esses dias, e eu brinquei aqui com os casais. E é mais ou menos isso, viu, jovens? Pensem bem. Porque às vezes você pensa que casou com um príncipe e chega só o cavalo. Por outro lado, também você pensa que casou com uma princesa, mas é a Fiona. Só que depois que casou, né? Se foi com a Fiona ou com o cavalo, já foi. Então, o tempo de escolha é antes. Hoje em dia tem muita... nós vamos nos separar porque é a incompatibilidade de gênero. Mas você não viu antes do casamento? Que não combinava um com o outro. Você não viu antes. Problema seu. Se você não viu antes, o problema passou a ser seu. Você escolheu essa cruz, carregue. É assim. Então, irmãos, por que tem o período do namoro? Por que tem o período do noivado? É o período de você conhecer a pessoa. Eu não acho que tem que namorar muitos anos. Também não acho que tem que ficar a vida inteira namorando. Mas também sou contra isso de dar, assim, 6 meses já tem que casar. É muito pouco tempo para se conhecer uma pessoa que vai viver o resto da vida junto. Gente, o casamento é uma escolha para o resto da vida. Eu tenho 47 anos de idade, 31 de casamento. Quer dizer, eu já tenho muito mais anos de casado do que anos que eu vivi sozinha. Entendeu? É por aí. Casamento é algo muito sério. E eu não posso resolver na emoção. Então, eu acho que o namoro é um período de você conhecer realmente a pessoa. Mas nunca vai conhecer totalmente. Tem coisas que é no casamento mesmo. E vai dando os ajustes. Então, o não adulterarás é uma lei de caráter. Você empenhou a sua palavra, você fez esse propósito, cumpra. Seja uma pessoa de caráter, cumpra com aquilo que você, diante de Deus,
firmou. Ah, mas eu não me casei na igreja. Irmãos, diante de Deus não é isso que conta. Não é o civil, não é o ato religioso. Se você foi morar junto com uma pessoa, diante de Deus você está casado. É casamento. Diante de Deus é isso, entendeu? Não é um papel, uma assinatura num papel diante de Deus que vai dizer que você é casado ou não. Isso é lei de homens. Entendeu? E antes da lei dos homens de ter civil, por exemplo, como que era contado o casamento? A partir do momento que iam viver junto, eram casados. E essa é o que Deus vê. Você vai viver junto com uma pessoa, você já está casado com ela. Diante de Deus, é casamento. Pensem bem, tá? Isso é pecado, né? Se amaziar é pecado, mas se você está pensando, vou viver junto para ver se vai dar certo, diante de Deus você já está casado, já conta como casamento. Então, cuidado aí nos seus atos. Depois, ele vem, não furtarás, não pegar aquilo que não te pertence, respeitar o que é do outro. Porque que é roubar? É eu pegar algo que não é meu. Não devo pegar, não é meu. É do outro. Eu preciso respeitar o que é do outro. Essa é uma lei de caráter, uma lei pessoal que Deus deu. Eu preciso saber que o que é do outro, eu não posso mexer. E é interessante, seria lógico a gente já saber que o que é do outro, e a gente não deve pegar. Mas, por causa do pecado, né? O pecado corrompeu a humanidade. Por que essas leis foram criadas? Porque o pecado corrompeu a humanidade. E hoje a semente do mal está dentro de nós. E aí nós, se não soubermos respeitar as leis, nós pegamos o que é do outro. Tem duas criancinhas ali brincando. Sabe o que acontece? Elas não sabem o certo e o errado ainda. São pequenininhas. A Camille tem 1 aninho. Só que ela vai ver um brinquedo, ela não vai perguntar de quem é o brinquedo antes de pegar. Ela vai ver, vai gostar e vai pegar. Por quê? Ela acha que pode ter acesso a tudo. Ela vai ser ensinada, quando vai crescendo, vai ser ensinada o que é dela e o que é do outro. E quando falta, por quê? Porque o pecado já está dentro da criança. Criança bate. Como que criança sabe bater? Criança pega o que é do outro sem pedir licença. Tudo isso é a semente do mal. É a semente do pecado que está em nós. Se nós não educarmos a criança, o que acontece com ela? Fica insuportável. O que é de ruim, ela já sabe fazer. Ninguém precisa ensinar, não, irmãos. Ninguém precisa ensinar. Nós precisamos ensinar o certo, porque o errado já nasce sabendo. Nós precisamos ir ponto no caminho certo, porque o errado, se a gente deixar a criança fazer as escolhas dela, ela sempre vai pender para o lado errado. Então, Deus teve que deixar essa lei para nós, de não furtar. Saiba o seu limite, o que é teu, o que é do outro, não mexa. E aí no versículo 16 diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Essa também é uma lei de caráter. Não fale do teu próximo. E olha o que diz aqui, do teu próximo, não está falando do teu irmão, está falando do próximo, quer dizer, de ninguém, nem do teu irmão, nem do teu vizinho, nem de ninguém, não dê falso testemunho. E o que entra o falso testemunho? A fofoca, que o pastor Isaías pega tanto no pé, a fofoca. Porque a fofoca tem um poder destrutivo terrível. Por quê? Porque eu ouço o que alguém fala e geralmente quando vai passar para frente já aumenta um pouquinho. Nossa tendência humana é aumentar um pouquinho. É a gente sempre pôr um pouquinho, mas não. Outra coisa que a fofoca faz, irmãos, ela faz com que, por exemplo, eu não conheço a Relaine. Eu não conheço a Rê. Eu não tenho intimidade com ela. E a Manu vem e fala mal da Relaine para mim. Eu vou ficar com o que a Manu falou para mim da Relaine. Eu não vou procurar conhecer a Relaine. Eu já vou olhar para a Relaine torto, porque eu vou ficar com o que a Manu falou para mim. Então eu já não vou ter acesso à Relaine. Eu já vou descartar a Relaine. E às vezes não é nada daquilo. Então a fofoca tem esse poder terrível de fazer com que a gente julgue a pessoa sem nem conhecer. Com o que os outros falaram. Às vezes a pessoa não é nada daquilo. Mas porque alguém já veio, já falou da pessoa, nós já ficamos com a palavra da pessoa e aí nós já criamos
uma imagem da pessoa que às vezes não é real. Então, é uma lei moral, faz parte do nosso caráter não dar falso testemunho, não falar aquilo que não é verdade. A verdade, por mais que seja verdade, nós ainda devemos tomar muito cuidado no falar. Imagine se for mentira. Vamos ler lá em Provérbios 6, do 16 ao 19. Olha que texto pesado esse. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente e coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre os irmãos. Olha só o que diz esse texto, irmãos. É seríssimo. Diz: estas coisas aborrece ao Senhor. Em algumas traduções diz: essas coisas Deus odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. E a 7ª é isso, ó. Testemunha falsa que profere mentiras e semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina isso. Por isso que Deus fez uma lei moral dizendo: não darás falso testemunho. Porque Deus abomina isso. É abominável diante de Deus isso. Você dar falso testemunho contra uma pessoa, você se colocar nesse lugar de falar mal de alguém. Irmãos, como é sério a nossa vida cristã. É princípio de Deus. Isso é princípio de Deus para o cristão. O cristão, ele tem que ser diferente das pessoas do mundo. O cristão tem que ser assim: quando a fofoca chega em nós, ela morre. As pessoas que não são cristãs, elas podem fofocar, mas quando chegou em mim, ela tem que morrer em mim. Eu não vou passar para frente, porque eu tenho o princípio de Deus de não dar falso testemunho. Eu não sei a verdade. Eu sempre brinco, e comentamos com Isaías, que sempre tem os dois lados. A gente nunca pode ficar com uma versão só da história, porque sempre tem dois lados a história. E se nós ficarmos só com uma versão, a gente pode errar, a gente pode julgar, a gente pode falar mal, porque nós ficamos com um lado só da história. É tão sério isso que Deus colocou para nós uma lei de não dar falso testemunho. Quando a fofoca chega em nós, ela tem que morrer, irmãos. É princípio de Deus. As pessoas podem falar, mas quando chega em mim, ela morre, ela acaba. Eu não vou passar para frente. Eu não vou levar esse assunto para frente. Eu não vou dar continuidade a essa fofoca, porque aborrece o Senhor. Deus abomina isso. É sério. Parece uma coisa boba porque virou normal a fofoca, mas é sério. Porque nós prejudicamos pessoas. E como dizia antigamente, meu pai dizia, até provar que focinho de porco não é tomada, já foi, né? O estrago já foi feito. Quantas pessoas, né? Desavença porque não gostar, inventa fofoca e às vezes traz um prejuízo tão grande na vida da pessoa. Então Deus nos alertou para não ser falso testemunho. O cristão não pode dar falso testemunho. Mesmo que seja verdade. Mesmo que você saiba, não, isso que estão falando da pessoa é verdade. Não passe para frente. Nós temos tanta coisa para fazer. Nós podemos, a Bíblia diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Vai lá, conversa com ele, se acerta com ele. A Bíblia diz assim: ore uns pelos outros. Por mais que seja verdade, eu tenho que ter prudência. Imagine se for mentira. Imagine se eu não sei se é verdade ou mentira. É princípio de Deus e nós cristãos precisamos ter esses princípios. Todo falso testemunho, toda fofoca, tudo aquilo que vem para nós tem que morrer em nós, tem que acabar. Não, eu não vou passar isso para frente. Eu vou, se tiver que ajudar a pessoa, então eu vou procurar a pessoa, vou entender a história e vou. Mas eu não posso dar falso testemunho porque é abominável diante de Deus. E eu não quero ser abominável diante de Deus. E quando eu dou um falso testemunho, eu estou me colocando como abominação diante de Deus. Aí como que eu vou orar? E querer que Deus me ouça. E que a minha oração seja ouvida. E que Deus esteja ouvindo a minha oração. Irmãos, parece uma coisa tão boba. Olha a seriedade que é a fofoca.
o falso testemunho. É algo sério. E às vezes a gente leva tão assim e a gente se envolve nas fofocas dos outros, nos entendimentos dos outros, estamos sendo abomináveis diante de Deus e depois vamos lá pedir que Deus nos abençoe, que Deus dê alguma coisa, que Deus nos dê e não nos corrigimos. Isso é muito sério, é uma lei moral de caráter que Deus deixou. Não dê falso testemunho, não fale. Quando a gente ouve algo sobre outra pessoa e leva até a liderança, também é considerado? Não. Quando você ouve algo e você leva para quem pode tratar aquele assunto, aí não é fofoca. Fofoca entra como fofoca, por exemplo. Vou dar um exemplo para você entender. A Manu chega para mim e fala da Relane. Vou usar as duas aqui hoje. A Manu chega e fala pra mim da Relane, olha, a Relane fez isso, isso e isso. A Relane, eu vi a Relane, vou dar só um exemplo, eu vi a Relane pecando, fumando, digamos assim. Aí chega até você vai levar pro pastor, você fala, eu vi a Relane fumando num clube dançando. Quer dizer, você aumentou aquilo que a Manu passou, você aumentou. Aí já você tá fofocando. Leve o assunto do jeito que você recebeu. Me falaram isso, isso e isso. Por quê? Porque a liderança, ela vai tratar. Quem conhece Isaías e já tratou com Isaías, sabe muito bem que se você chegar para Isaías e falar assim, me falaram de fulano, 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 ele vai fazer você contar quem que falou. Você vai ter que dizer quem que falou. Ele não aceita. Passarinho me contou, Isaías não aceita isso. Quem conhece Isaías já tratou com ele, sabe disso. Não tem? Um passarinho me contou. Não, alguém te contou. Quem é a pessoa que te contou? Porque às vezes, irmãos, é a fofoca. Às vezes precisa tratar da pessoa que está errada, mas precisa tratar também da pessoa que, em vez de trazer para a liderança, está espalhando entre os irmãos. Então, o tratamento é conjunto. Então, não é falso testemunho quando você traz para a liderança tratar. Agora, se você aumentar no percurso daí, também é falso testemunho. Irmãos, então essas são as leis de caráter ou leis pessoais que Deus deixou nos 10 mandamentos. Jesus, ele diz que ele não veio revogar a lei, mas cumprir. Quando Jesus lá em Mateus fala, né, ele reduz os 10 mandamentos para 2, ele não está tirando nenhuma dessas leis que nós lemos aqui, não está revogando nenhuma delas, porque ele diz assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro e grande mandamento, que é a lei espiritual que nos rege, e ele diz amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu me amo, então eu não vou desonrar meu pai e minha mãe, porque eu vim deles. Eu não vou matar, eu não vou adulterar, eu não vou furtar, quer dizer, eu não vou fazer mal pro meu próximo. Quando eu amo alguém, eu não quero mal daquela pessoa. Eu quero bem, não é isso? Então veja que Jesus, ele não revogou os 10 mandamentos, mas ele pôs um peso maior, que é o amor. Então Jesus não revogou os 10 mandamentos, ele colocou assim, ame o teu próximo como a ti mesmo, que daí você não vai fazer nada que prejudique o teu próximo. Você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai dar falso testemunho, você não vai fazer nada disso, porque você ama o teu próximo. Como que eu devo amar o próximo? Como você ama você. Você quer o bem seu. Você quer estar bem, você quer estar saudável, você quer estar... Se você amar o outro como você quer, como você se ama, vai estar cumprindo todos os mandamentos. Qual é a nossa expressão de amor? Jesus é a expressão do amor, né? O amor, o Jesus. Mas onde que nós vemos na Bíblia a carta de como nós devemos amar? Porque não é só amar, tem que amar do jeito certo. Jesus, ele não só nos amou, ele amou do jeito certo. Jesus podia dizer, eu amo a humanidade, mas não vou morrer por eles. Eu amo, mas não vou. O meu amor tem limite. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Principalmente com casais. O meu amor tem limite. Vai até aqui só. Jesus não tem limites no amor, né? Ele amou e foi até o fim. 1 Coríntios 13. Esse é o padrão de amor. Você quer saber como você deve amar alguém? Leia 1 Coríntios. Como eu devo amar? Como está aqui. Como deve ser meu amor? Como está aqui. Isso envolve amor conjugal,
isso envolve amor de irmãos, isso envolve amor ao próximo, isso envolve amor a Deus. Este é o padrão de amor. Ele fala assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Posso ter dons, eu posso fazer proezas, mas sem amor é algo vazio, só faz barulho. No versículo 4 ele começa assim, o amor é sofredor, conceito de amor. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o conceito de amor. Como eu devo amar o meu próximo? Nesse conceito. O amor, e olha só, o amor é sofredor. Conceito de amor é que amor é sofredor. A gente sofre por amor. Por que o amor é sofredor, irmãos? Porque quantas vezes eu tenho que negar a minha vontade por causa do outro? Quantas vezes, por amor a outra pessoa, eu tenho que ficar machucado na história? Então, o amor é sofredor. O amor é benigno. Quer dizer, o amor faz o bem. Ele é benigno. Ele faz o que é bom. Se eu não faço o bem, não é amor. O amor, ele sempre faz o bem. Ele sempre busca o bem. O amor não é invejoso. O amor, eu amo a pessoa e ela pode ter um caro zero toda semana. Eu vou ficar feliz. Eu não vou sentir inveja. Eu não vou me importar se a pessoa tem um palácio e eu não tenho uma casa própria. Eu vou estar feliz porque eu amo. O amor não é invejoso. Eu me alegro que o outro tenha aquilo que eu não tenho, porque eu amo. Então o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não é liviano. O amor não é algo que tem hoje e amanhã acaba. Isso nós chamamos de paixão. A paixão é avassaladora, mas ela acaba. O amor não. O amor é algo que permanece. Por isso que eu falei sobre casamento, não casar muito pouco tempo de namoro, porque está no tempo da paixão. E a paixão, ela é enganosa. Quando nós estamos apaixonados, nós ficamos ceguinhos. Nós já passamos por isso que eu estou falando, tá, jovens? Nós já passamos por isso. A paixão, ela nos deixa cego. A gente não vê defeito na pessoa. A gente só vê qualidades. A pessoa é perfeita. Não tem defeito nenhum, porque a paixão, ela nos deixa cegos. O amor não. O amor é algo mais profundo. Por quê? Porque o amor, assim, a gente ama apesar das falhas. A gente ama a pessoa mesmo tendo os erros, as falhas, aquilo, as imperfeições da pessoa. A paixão, vamos dizer assim, a paixão nos cega, nos deixa meio burrinho, mas o amor, ele nos mostra a realidade e nos faz felizes com aquilo que nós temos. O amor, ele é assim, ele não é leviano. Hoje eu amo, amanhã eu não amo. O amor não. Eu amo apesar de... Eu vou amar. O amor é assim, o Carlos e a Gu casaram, já a Débora há pouco tempo. Briguei. Tô com vontade de matar, que nem a Ivete falou semana passada. Tô com vontade de matar. Mas eu amo. Você tem defeitos que eu não conhecia, mas apesar disso eu te amo. Eu vou continuar te amando. Então não é ser leviano. Ah, não. Descobri isso e você não te quero mais. Isso não é amor, né? Isso é ser leviano. O amor não, ele não é leviano. Ele não se ensoberbece, quer dizer, não te faz, ai, olha eu aqui. Não, o amor, ele é ao contrário. Você ama o teu próximo e você quer que ele esteja bem. Você não quer os holofotes para você. Você geralmente quer para o outro. Você engrandece o outro, não a si mesmo. E aí, o versículo 7 resume tudo, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o conceito de amor bíblico. Não é fácil? Não é fácil viver esse amor. Mas é possível. E é esse conceito de amor que Jesus, quando diz amar o teu próximo como a ti mesmo, ele não está revogando os 10 mandamentos. Tu está vendo
que a graça não revoga a lei, mas ela torna a lei mais pesada? Tem gente que fala, eu estou na graça. Como se a graça fosse... Gente, acho que a lei era mais fácil do que a graça, entendeu? Porque quando, a lei dizia assim, vocês têm uma ideia do que eu estou falando, a lei dizia assim, para dizer que era adultério, tinha que ser pego em flagrante, no ato sexual, aí era considerado adultério, isso era a lei. Vem a graça, que o pessoal fala... Aí o que Jesus fala assim? Se você olhar para uma outra pessoa com um olhar impuro, você já adulterou. Era melhor a lei. Não é? Quer dizer, a graça me faz eu me policiar, me faz eu me cuidar. É muito mais sério do que você está pensando. Jesus, ele veio e pôs um peso a mais nas leis morais de Deus. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E o conceito de amor de 1 Coríntios. Esse é o conceito de amor. O meu amor é o que eu falei. E esse conceito de amor, ele vale para a igreja, como irmãos. Ele vale conjugalmente. Ele vale em família. E ele vale com o nosso próximo, com pessoas que não são cristãs. Este é o conceito de amor que nós devemos ter. Não é fácil, mas é possível. Então, vocês entenderam que os conceitos de Deus, os princípios de Deus são mais altos do que a gente imagina? Que Jesus, quando ele revogou a lei, ele não está dando para nós a graça, não é motivo para a gente fazer o que quiser? Não. A graça apenas tirou de nós as leis sacrificiais. Nós não precisamos de ritual para estar com Deus. Essas leis, sim, foram revogadas. Quando Jesus morreu lá na cruz, que o véu do templo se rasgou, Deus está dizendo, olha, todas as leis sacrificiais, as leis que me separavam do povo, acabou. O cordeiro foi morto, acabou. Então, o livre acesso a Deus, a graça é o meu livre acesso a Deus, que eu não tinha mais. Hoje eu tenho. Mas este é o conceito, então, de amor que Jesus quis dizer quando disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí vem as leis sociais, né? Que está no versículo 17, diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Essas são as leis sociais de Deus. Quer dizer, não cobice nada do que não é teu. Não cobice o carro do teu irmão, não cobice a casa do teu irmão, não cobice o filho do teu irmão, né? Nós não temos mais servos, mas o que Deus está dizendo assim? O que é do outro, não cobice. Não cobice, é a lei social. Por quê, irmãos? Quando eu não olho com maledicência ou com cobiça no meu coração porque é do próximo, eu vou tratar o meu próximo bem. Eu vou ter uma comunhão melhor com o meu próximo, entendeu? Agora, quando eu fico, mas ele tem aquilo, eu não tenho e tal, a gente começa a criar no nosso coração muitas coisas ruins. E às vezes, como eu falei, nós criamos uma imagem da pessoa que não é real. Nós temos que ser gratos por aquilo que nós temos. Quando eu sou uma pessoa que cobiço o que é do outro, eu não sou grato por aquilo que eu tenho. Eu posso ter uma casa, eu vou estar querendo a do outro. Eu posso ter um carro, eu vou estar querendo do outro. Então, não vai ter gratidão no meu coração por aquilo que Deus me dá. Automaticamente, quando eu cobiço o que é do outro, eu estou dizendo para Deus que aquilo que Ele me deu não serve. Não há gratidão no meu coração. Então, quando nós entendemos, não, o que é do outro, e eu não cobiço o que é do outro, eu sou grato por aquilo que eu tenho. Não cobiçar é não desejar, é não querer aquilo toda custa. É diferente de, por exemplo, eu gostei do carro do irmão, eu queria ter um igual. Eu vou trabalhar, vou me esforçar para comprar um igual. A cobiça, ela quer ver o outro mal. Ele não merece aquele cara. Eu mereço, ele não. Eu que tinha que ter aquele, ele não. Então, eu estou cobiçando, eu estou dizendo que não serve para outro. Aquilo tinha que ser meu, eu quero para mim. Isso é cobiça. Agora, eu me esforçar,
para ter minha casa, para ter um carro que eu gosto, isso aí é outra coisa, tem a ver com cobiça, isso deve fazer parte. Mas também, irmãos, nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus já nos deu. As pessoas que não são felizes com aquilo que têm, elas podem até conseguir quando têm, já não serve mais. Quando Jesus fala assim, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, as pessoas levam muito para lado de ministério, levam para lado de finanças e tudo mais. Mas isso é um conceito de Deus para toda a nossa vida. Se você é grato pelo pouco que você tem, você com certeza vai ser grato quando você tiver muito. Se você não é grato pelo pouco que você tem, você não vai ser grato quando Deus te der mais. Você sempre vai achar que quer outra coisa. Entendeu, irmãos? Eu já paguei aluguel, tenho minha casa, mas se eu não sou grato por conseguir pagar aluguel, eu vou ter minha casa, não vou ser grato pela minha casa. Eu vou querer outra. Ah, mas eu queria uma maior, mas eu queria uma assim. Então não há gratidão em mim. Irmãos, e nós precisamos estar... O que Paulo nos ensina tão bem? Aprendi a viver feliz em qualquer circunstância. Eu sei ser honrado também. Eu sei passar fome, eu sei também ter o que comer. Então ele aprendeu a viver bem com aquilo que ele tinha no momento. Se ele tivesse mais, ele estava feliz. Se ele tivesse menos, ele estava feliz do mesmo jeito. E é isso o conceito de Deus para nós, irmãos. Este é o nosso conceito que nós devemos pôr em prática na nossa vida. Nós devemos ser gratos por aquilo que temos. Se não há gratidão em nós pelo que nós temos, Deus pode dar e nós vamos continuar ingratos. A gratidão, ela tem que fazer parte da nossa vida. E quando eu cobiço as coisas do meu próximo, isso me leva a fazer coisas que não agradam o Senhor, né? Fala assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, viver feliz com o que eu tenho. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, viva feliz com o cônjuge que Deus te deu. Agradeça pela pessoa que está do seu lado. Não cobiçarás os bens do teu próximo, né? Daí fala assim, não cobiçarás o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não cobice os bens. Se a pessoa tem... Essa é uma lei social. Por quê? Porque nos leva a viver bem em sociedade. Irmãos, como Bíblia, como Deus é maravilhoso. Ele deixou todos os princípios para nós, tão bem explicadinho, tão bem, que se nós colocarmos em prática, nós vamos viver a vida de acordo com o que Deus quer. E não é difícil. São regras, são leis que Deus colocou para que nós vivêssemos uma vida bem, espiritualmente, bem em família e bem na sociedade. Os 10 mandamentos, as leis de Deus, morais, elas servem para isso, para nós viver bem espiritualmente, amar a Deus sobre todas as coisas. Viver bem em família, porque entra as leis de caráter, e viver bem em sociedade, que entra as leis sociais. Então Deus nos deu um padrão. Se nós seguirmos esse padrão, vai ser bom. Nós somos beneficiados. Essa lei é para benefício nosso, não é para... Deus não se beneficia, é nós que somos beneficiados. E se nós nos dizermos cristãos, nós precisamos seguir essas leis. Deus deu. Moisés, irmãos, as leis morais de Deus são tão importantes porque são os princípios de Deus para nós. É tão importante que o próprio Deus as escreveu na pedra. As outras leis Deus deu e Moisés foi escrevendo. Mas as leis morais, os 10 mandamentos, foi o próprio Deus que escreveu na pedra e deu para Moisés. Olha só a importância que tem para Deus as leis morais dele. Ele mesmo escreveu essas leis. Então ele está dizendo, este é, digamos assim, o homem tinha se afastado tanto de Deus, do Éden, desde o Éden e tudo, agora Deus estava restaurando uma nova nação para ele. Ele restabelece as regras para o homem. Essas regras eram regras desde o Éden, desde Adão.
E Deus vem dar os 10 mandamentos, ele está restabelecendo essas regras para a humanidade, colocando novamente o homem nos princípios certos. Nós que nos dizemos cristãos, nós precisamos viver essas leis. Se elas não fazem parte do nosso dia a dia, nós precisamos dar uma consertada. E como eu falei, nós vivemos em sociedade, nós falamos sobre amor, né? Nós precisamos viver esse amor. O amor de 1 Coríntios. Porque, irmãos, que lá em Atos, quando na igreja primitiva, quando as pessoas se convertiam, elas vendiam até os bens para repartir uns aos outros, para que ninguém passasse necessidade na igreja. Entenderam o conceito de amor. Quer dizer, elas entenderam tão bem o conceito de amor que os bens já não tinham valor tão grande, né? Elas dividiam os bens para que ninguém tivesse falta, porque elas entenderam que o amor, o amar o outro é tão importante que elas se desapegaram dos próprios bens. E o cristão do século 21, às portas da volta de Cristo, deixou o amor de lado. Nós não amamos mais, nós não nos importamos com o nosso irmão, nós vemos nosso irmão no domingo, oi, paz. Isso não é amor. O amor, ele se importa. O amor demonstra interesse. O amor procura saber do outro. Esses são princípios de Deus. Então, Jesus deixou os 10 mandamentos, né? Jesus colocou o peso maior do amor. O que os 10 mandamentos promovem, então, para nós? Unidade na fé. Não terás outros deuses diante de mim. Essa é a unidade na fé. Todos nós temos um só Deus. Convivência social harmônica. Não matarás, não furtarás. Estrutura familiar. Não adulterarás. Quer dizer, viva com o seu cônjuge. Satisfação pessoal. Não cobiçarás. Todos os benefícios vislumbram o bem-estar do homem e a comunhão com Deus. Isto é o que Deus tinha preparado para a humanidade lá no Éden, desde Adão. É esse o padrão de Deus para o homem. E só que a gente está sempre se desviando para um lado ou para o outro. Então, eu sempre falo aqui e volto a falar. Irmãos, os padrões de Deus são altos. Não pense você que o padrão de Deus é baixo. O padrão de Deus é alto. E Deus não vai baixar o padrão dele. Eu tenho que ir até o padrão de Deus. Deus não vai baixar o padrão dele para que eu me encaixe. Sou eu que tenho que fazer as mudanças na minha vida para que eu me encaixe no padrão de Deus. Deus não vai mudar o padrão dele para encaixar na minha vida. É ao contrário. Sou eu que mudo a minha vida para me encaixar nos padrões dele. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Tem muita gente hoje achando que Deus vai baixar o padrão porque Deus sabe como que eu sou. Claro que Deus sabe. A Bíblia diz que Ele conhece nós ainda no ventre da nossa mãe. Só que nós podemos mudar. E o que Deus espera de nós? Mudança. O que é conversão, irmão? Mudança. Conversão é mudança. Se eu não mudo meu caráter, se eu não mudo as leis sociais, se eu não mudo minha relação com Deus, eu não me converti. Eu me convenci de algo só. Conversão é mudança. Tem que haver mudança. E mudança na minha vida por completo. Mudança no meu relacionamento familiar, no meu relacionamento com as pessoas e no meu relacionamento com Deus. Isto é conversão. Eu costumo brincar, e é verdade, tem muita gente com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim. Sempre Gabriela. Tem gente que tem essa. Não, porque eu nasci assim, eu não mudo. Então, irmão, você não se converteu, porque conversão é mudança. Eu podia não saber os princípios de Deus, mas agora eu sei. Eu preciso mudar. Eu preciso colocar a minha vida nos princípios de Deus. Se eu o aceitei como Deus, se eu aceitei Ele como Senhor da minha vida, então eu tenho que seguir o que Ele determina. Por que quando alguém aceita Jesus, nós falamos assim na oração? Repita comigo essa oração. Eu aceito como meu Senhor e Salvador. Por que a gente coloca isso?
Senhor e Salvador. Quando alguém vai aceitar Jesus, a gente fala isso na oração. Porque como Salvador, nós aceitamos facilmente que nós queremos um Salvador. Nós queremos alguém que pague o preço pela minha vida, que tire o pecado de sobre mim, que me alivie de tudo aquilo que eu sinto. Então, como Salvador, nós aceitamos Jesus assim, porque nós queremos um Salvador. Mas como Senhor, é que é o problema. Irmãos, quando eu aceito Jesus como meu Senhor, então Ele manda e eu obedeço. Ele é Senhor, eu sou servo. Então, quando eu aceito Jesus, esse é o primeiro princípio que eu aprendo no ato da minha conversão. Que eu, a partir de agora, não é a minha vontade, é a dele. Isso é no ato da conversão, eu já tenho que ter essa noção. Bom, a partir de hoje eu sou servo de Deus. Ele manda, eu obedeço. As leis dele são as minhas. As normas dele são as minhas. Se não acontecer isso, não é conversão. Eu me converti, mas eu continuo pensando as coisas do jeito que eu pensava antes. Não se converteu. Eu me converti, mas eu não vou fazer o que a Bíblia diz. Você não se converteu. Conversão é mudança. É mudança, é novidade de vida, é vida nova, é nascer de novo. Por que é nascer de novo? Porque você começa uma nova história. Tudo que era antes ficou para trás. Eu começo de novo. Ah, mas uma criança, quando nasce, o que a gente faz? A gente vai colocando os nossos padrões nela, não é isso? Nossos filhos vão seguir os nossos padrões. Nós vamos colocando aquilo que a gente acha certo e errado neles. Eles vão seguir os nossos padrões. Quando nós nascemos para Cristo, Cristo vai colocando em nós os padrões dele, não os nossos. Nascer de novo, eu nasço de novo, eu sou uma criança. Então eu vou aprendendo os padrões de Deus para mim. Não posso ser criança o resto da vida. Então eu preciso crescer. Como que eu cresço? Colocando os padrões de Deus em prática na minha vida. O que me leva a viver os padrões de Deus? Colocar em prática. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Entendeu? Aquele que ouve e as pratica. Por só ouvir, irmãos, não adianta nada. Só ouvir e não colocar em prática não adianta nada. O que muda a nossa vida? Ouvir e praticar. As duas coisas andam juntas, que nem estudo da palavra e oração. Ah, não gosto de orar, vou só ler a Bíblia. Desculpa, tá errado, não vai dar certo. Ah, só gosto de orar, não gosto de ler a Bíblia. Não vai dar certo, irmãos. Anda junto. Assim como ouvir as palavras e praticar, anda junto. Não dá para separar. Eu ouço, eu coloco em prática. Eu ouço, eu coloco em prática. Isso me faz ser prudente e construir o meu alicerce sobre a rocha. Agora, aquele que só ouve e não pratica, sobre a areia. Qualquer ventinho, qualquer tempestade, qualquer probleminha, se manda. Porque não tem uma base sólida. Como eu falei a semana passada, só teoria sem prática, não adianta. O que faz um bom profissional? Ter a teoria, mas ter a prática. Eu tenho um sobrinho meu, estava conversando com ele hoje, ele mora no Rio Grande do Sul, veio passar uns dias em casa, ele se formou agora em doutorado. Ele é doutor em economia. Então, teoria, ele está lotado de teoria. Mas prática ele não tem. Ele tem a teoria, mas não tem a prática. Ele quer ser professor universitário. Ele tem toda a teoria, todo o diploma, mas não tem a prática. Sabe o que está acontecendo com ele? Está suando para conseguir realizar o sonho dele. Porque no currículo falta a prática. Ele é muito bom na teoria, mas sem a prática, tá difícil dele realizar o sonho dele. Agora ele tá falando para mim, ele fez um concurso lá em Macapá. Ele mora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Vai sair de lá para ir lá em Macapá se ele passar. Eu falei para ele, desista, lá é muito longe. E a tia, em vez de incentivar, né? Não, que é isso? Para com isso. Ele falou, mas tia, eu preciso porque eu não tenho currículo. Então, está vendo, irmãos? Ele estudou muito, se dedicou. Tem mestrado, tem doutorado, mas não tem a prática. Ele está ali penando porque não tem a prática. Então, o ouvir e o praticar, eles andam junto. Não dá para separar uma coisa da outra. Assim como não dá para separar a oração do estudo da palavra. Andam junto.
São princípios de Deus. Entenderam a profundidade dos 10 mandamentos? As leis, os princípios de Deus para a nossa vida? Se colocados em prática, quem que vai se beneficiar? Nós, né? Porque se a gente vive bem socialmente, se a gente vive bem espiritualmente, vem o que vier, né? Se a gente vive bem em família, também a gente enfrenta qualquer circunstância da vida. O problema é quando as coisas não estão na ordem certa, né? Quando na família há problema, quando espiritualmente há problema, quando socialmente há problema. Mas se nós seguirmos essas regras, essas leis básicas de Deus e colocarmos em prática, nós vamos viver feliz. Deus criou o homem para estar satisfeito, para viver feliz. A nossa felicidade não está baseada em circunstâncias, ela não pode estar baseada em circunstância. A nossa felicidade tem que estar baseada em Cristo e não nas circunstâncias. Porque as circunstâncias, uma hora eu triste, uma hora eu feliz, uma hora deu certo, outra hora não deu. E eu tenho que ser feliz independente das circunstâncias. Como que eu vou ser feliz? Colocando os princípios de Deus na minha vida. E aí, independente da circunstância, eu vou estar feliz. Então, irmãos, que nós possamos realmente colocar em prática essas leis morais que Deus deixou. Essas não foram abolidas. Elas vão permanecer conosco até o final. Então, são princípios de Deus. Princípio de Deus não se quebra. Lembra, esses dias eu falei na mensagem uma frase do Rodolfo. O princípio que você quebra você lá na frente. Então, o princípio que nós quebramos vai quebrar nós lá na frente. Lá na frente nós vamos pagar o preço. Aquele que não honra pai e mãe vai ficar velho também. Vai pagar o preço lá na frente. Aquele que furta vai pagar o preço lá na frente. Aquele que mata vai pagar o preço. É isso que Deus quer. Deus não quer que a gente pague preço. Deus quer que a gente tenha uma vida feliz, íntegra, que a gente não tenha que colher consequências amargas lá na frente. A lei da semeadura, esses dias eu dei risada aqui na internet, estava colocando, não, porque você vai colher aquilo que você plantou, e colocou um filósofo. Falei, o que é isso, gente? Isso aqui é doutrina bíblica, não tem nada a ver com filosofia. Essa é uma lei de Deus. Tudo que o homem semear, isso também colherá. A lei de semeadura, ela existe, você goste ou não. Escolha bem as tuas sementes. Se você viver de acordo com as leis morais de Deus, você vai ter uma colheita boa. No Novo Testamento, quando se refere à família, que é o honrar pai e mãe, vai mais além, porque diz assim, para que te vá bem e viva muitos anos. Então, há 2 promessas num mandamento só. Tem muita gente, nada dá certo para mim. Vai ver lá atrás. Às vezes não honrou pai e mãe. Está colhendo a consequência. Quebrou o princípio lá, está sendo quebrado aqui na frente. Entende? Nada dá certo para mim. Vai ver o que fez lá atrás. Está colhendo consequências, às vezes, dos seus atos. Mas não me conforma, outra pessoa vai tudo bem. Veja o que ela plantou. Veja o plantio. Então, é muito sério isso, irmãos. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Se você quer ir bem na vida, comece certo dentro da sua casa. Para que viva muitos anos. Eu estava na Unicamp quinta-feira com o Isaías e lá, gente, a gente vê muita coisa, tá? Falei pro Júnior na estrada. A gente tem que segurar a boca, né, pastor? Porque dá vontade de xingar algumas pessoas lá, né? E se tem uma coisa que mexe comigo, é velhinho e criança. Porque são pessoas indefesas, né? Os outros se dão um jeito, mas velhinho e criança são pessoas indefesas. Precisa de alguém sendo maltratado. 2 velhinhas sendo maltratadas na minha frente. Deu vontade de pegar pro pescoço. Assim, ó. Mas todo mundo quer viver muito. Mas se você não honrar pai e mãe, se você não quer chegar naquela idade, é porque você morreu novo. Todo mundo vai passar pela velhice. Se não chegar na velhice, é porque você morreu jovem. Ninguém quer morrer jovem. Mas às vezes nós não tratamos nossos pais ou nossa família da maneira correta. E é princípio de Deus. Você quer viver muito? Honre teu pai e tua mãe. Tenha uma vida familiar boa. Você quer que as coisas vão bem? Tenha uma vida familiar boa. Honre pai e mãe. As coisas vão bem para você. É princípio de Deus.
E se é princípio de Deus, funciona, irmãos. Se for princípio humano, pode até dar errado, mas de Deus não falha. As leis de Deus não falham. Se nós seguir, vai dar certo. Pode ter certeza. Se você levar a sério as leis morais de Deus, você vai ser bem-sucedido, vai dar certo as coisas na tua vida. Colocamos em prática na nossa vida cristã. Isso é para o povo de Deus. Eu não posso exigir que a pessoa do mundo cumpra as leis de Deus, mas eu, como cristão, devo cumpri-las. Amém? Vamos colocar em pé.